Reagrupamento familiar. O reagrupamento familiar, enquanto instrumento de regulação dos fluxos migratórios, é relativamente recente no quadro político da Europa Ocidental. Uma parte significativa da imigração na Europa tem vindo a desenvolver-se na sombra deste instituto, e Portugal não é exceção. Porquanto o fenómeno migratório no nosso país, que começou por ter um cariz meramente transitório, tem vindo a assumir e a evidenciar tendências para se prolongar no tempo, desencadeando naturalmente processos de reagrupamento familiar. A produção legislativa nacional, em obediência também às transposições de diretivas comunitárias, entre as quais se destaca neste âmbito a Diretiva nº 2003/86/CE do Conselho de 22 de setembro, relativa ao direito ao reagrupamento familiar, tem vindo a dar uma importância crescente a este fenómeno, procurando controlar os fluxos migratórios, mas sem colocar em crise o direito constitucional de proteção da família, consagrado igualmente na Declaração Universal dos Direitos Humanos. De harmonia com o preceituado no artigo 98, número 1, da Lei 23/2007, 4 de julho, o cidadão com autorização de residência válida tem direito ao reagrupamento familiar com membros da sua família que se encontrem fora do território nacional, que com ele tenham vivido noutro país, que dele dependam ou que com ele coabitem, independentemente dos laços familiares serem anteriores ou posteriores à entrada em território nacional do residente. É igualmente reconhecido o direito ao reagrupamento familiar com os membros da família que se encontrem em território nacional, desde que tenham entrado legalmente e que dependam ou coabitem com o titular de uma autorização de residência válida, conforme o número 2 do mesmo artigo. Nos termos do número 3 do mesmo artigo 98, é ainda assegurado o direito ao reagrupamento familiar aos cidadãos aos quais a lei tenha reconhecido o estatuto de refugiado, quer os membros da sua família se encontrem em território nacional ou fora dele, salvaguardando as disposições legais que reconheçam o estatuto de refugiado aos familiares. O titular do direito ao reagrupamento familiar é sempre o cidadão estrangeiro detentor de autorização de residência e a ele cabe solicitar ao CEF a entrada e residência dos membros da sua família, sempre que estes se encontrem fora do território nacional. Artigo 103, número 1, da Lei 23/2007, 4 de julho. Quando os familiares a reagrupar se encontrem no nosso país, o procedimento poderá ser desencadeado quer pelo titular do direito, quer pelos próprios familiares. Número 2 do mesmo artigo. Interessará agora indicar quais os membros da família que a lei considera como tais para efeitos de reagrupamento familiar. De harmonia com o consignado no número 1 do artigo 99 da Lei 23/2007, de 4 de julho, consideram-se membros da família do residente o cônjuge, os filhos menores ou incapazes a cargo do casal ou de um dos cônjuges, os menores adotados pelo requerente, quando não seja casado, pelo requerente ou pelo cônjuge, os filhos maiores a cargo do casal ou de um dos cônjuges, que sejam solteiros e se encontrem a estudar num estabelecimento de ensino em Portugal. Os ascendentes na linha reta e em primeiro grau do residente ou do seu cônjuge, desde que se encontrem a seu cargo, e os irmãos menores, desde que se encontrem sob tutela do residente. Consideram-se ainda membros da família para efeitos de reagrupamento familiar do refugiado menor não acompanhado, os ascendentes em primeiro grau, o seu tutor legal ou qualquer outro familiar, se o refugiado não tiver ascendentes diretos ou não for possível localizá-los. A lei define como menor não acompanhado para este efeito o nacional de Estado terceiro ou apátrida com idade inferior a 18 anos que tenha entrado no território nacional não acompanhado, nem se encontra a cargo de adulto responsável ou seja abandonado após a sua entrada em território nacional. Quanto aos cidadãos estrangeiros titulares de autorização de residência para efeitos de estudo, estágio profissional não remunerado ou voluntariado, consideram-se familiares para efeitos de reagrupamento apenas o cônjuge, os filhos menores ou incapazes a cargo do casal ou de um dos cônjuges e os menores adotados pelo requerente, quando não seja casado, pelo requerente ou pelo cônjuge. A lei refere ainda que sempre que seja solicitado o reagrupamento familiar com filho menor ou incapaz de um dos cônjuges, deverá ser obtida a necessária autorização do outro progenitor ou decisão de autoridade competente, de acordo com a qual o filho tenha sido confiado, de acordo com o número 4 do mesmo artigo. A Lei 23/2007, 4 de julho, e no âmbito ainda do Instituto de Reagrupamento Familiar, reconhece o respectivo direito aos cidadãos que vivam em união de facto, conforme preceituado no seu artigo 100. Refere-se nas alíneas A e B do número 1 deste artigo que o reagrupamento familiar pode ser autorizado, quer com o parceiro que mantenha em território nacional ou fora dele,
quer com o cidadão estrangeiro residente, uma união de facto devidamente comprovada nos termos da lei, quer ainda com os filhos solteiros, menores ou incapazes, incluindo os filhos adotados do parceiro de facto, desde que estes lhes estejam legalmente confiados. Exige-se então que a união de facto alegada seja comprovada nos termos da lei, o que nos remete para a Lei 7/2001, de 11 de maio, a qual regula a situação jurídica de duas pessoas, independentemente do sexo, que vivam em união de facto há mais de 2 anos. Ao abrigo do artigo 118 da Lei 23/2007, 4 de julho, é igualmente reconhecido o direito ao reagrupamento familiar aos cidadãos estrangeiros que, detendo o estatuto de residente de longa duração concedido por outro Estado-membro da União Europeia, sejam titulares de autorização de residência em Portugal, nos termos do artigo 116 do mesmo normativo legal. São considerados membros da família para este efeito os familiares referidos no número 1 do artigo 99, bem como no número 1 do artigo 100 da Lei 23/2007, 4 de julho. De acordo com o consignado do número 1 do artigo 101 do diploma mencionado, o titular do direito ao reagrupamento familiar deverá, para o poder exercer, demonstrar que dispõe de condições para o efeito, entre as quais se destaca a disponibilidade de alojamento e a posse de meios de subsistência, tal como são definidos pela Portaria Conjunta dos Ministros da Administração Interna e do Trabalho e da Solidariedade Social, Portaria número 1563/2007, de 11 de dezembro. De harmonia com o prescrito no artigo 105 da Lei 23/2007, de 4 de julho, no prazo máximo de 3 meses, o CEF notificará por escrito a decisão ao requerente. Este prazo poderá, em circunstâncias excepcionais, vir a ser prorrogado por 3 meses, correspondendo a deferimento tácito à ausência de decisão no prazo de 6 meses. A pedido do cidadão, o CEF certificará o deferimento tácito, devendo comunicá-lo no prazo de 48 horas à Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, para efeitos de admissão do visto de residência, nos termos do artigo 64 do referido normativo legal. À luz do preceituado no artigo 107 da Lei 23/2007, 4 de julho, ao membro da família que seja titular de um visto emitido nos termos do seu artigo 64, reagrupamento familiar, ou que se encontra em território nacional, tendo sido deferido o pedido de reagrupamento familiar, é concedida uma autorização de residência de duração idêntica à do residente, exceto se o residente for titular de uma autorização de residência permanente, caso em que é concedida ao familiar uma autorização de residência renovável válida por 2 anos. A autorização de residência concedida ao familiar do cidadão estrangeiro autonomizar-se-á decorridos que sejam 2 anos sobre a respectiva data de emissão, desde que subsistam os laços familiares ou antes de atingido este prazo, quando circunstâncias excepcionais assim o determinem. Separação judicial de pessoas e bens, divórcio, viuvez, morte de ascendente ou descendente, condenação por crime de violência doméstica ou quando seja atingida a maioridade, conforme consignado no artigo 107 da Lei 23/2007, de 4 de julho.